Olá, tudo bem com você? Vamos então para a lição da Escola Sabatina desta semana, que é o Evangelho de Marcos. Estamos na lição número 4 e o tema desta semana é parábolas. O estudo desta semana trata das parábolas de Marcos 4, entre os evangelhos sinéticos, Mateus, Marcos e Lucas. Marcos é o que contém o menor número de parábolas. Bem, seja bem-vindo ao nosso canal, @elmensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva. Tem um link para a inscrição na descrição do vídeo e nos primeiros comentários. Divulgue para os seus amigos, ajude esse canal a crescer. É importante que esta mensagem, este aprendizado, chegue a mais pessoas. Bem, como de costume, vamos fazer a nossa breve oração. Senhor eterno Deus que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Senhor, nós estamos gravando a lição da Escola Sabatina e pedimos que quanto aquele que estiver assistindo esse vídeo, sejam abençoados e compreendam a palavra de Deus, que ela se eternize em nossos corações e a possamos proclamar onde estivermos, porque chegou o momento de proclamar o Evangelho em todos os lugares, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, de 6 a 12. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos para a nossa lição de sábado. Temos o verso para memorizar. Então lhes disse: prestem bem atenção ao que vocês ouvem. Com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem mais será dado, e o que tem menos, até o que tem, lhe será tirado. Marcos 4, 24 a 25. Nós temos as leituras da semana. Elas são importantes de serem lidas antes para podermos compreender, então, a lição da Escola Sabatina. O Evangelho de João Marcos, capítulo 4, apresenta apenas 5 parábolas: o semeador, a lamparina, a medida, a semente e o grão de mostarda. A maior parte do capítulo 4 gira em torno da parábola do semeador, a primeira a ser contada. Em seguida é apresentado o motivo pelo qual Jesus usava parábolas. Depois vem a interpretação da parábola. Esse padrão de 3 etapas será o foco do estudo do domingo, segunda, terça. Em seguida, as outras parábolas serão objetos de nosso estudo na quarta e na quinta-feira. Bem, vamos então para a nossa lição de domingo. A parábola do semeador. Leia Marcos 4, 1 a 9, como eram os diferentes solos e o que aconteceu com a semente que caiu em cada um deles. Jesus foi um mestre por excelência. Usava as imagens com perícia e lançava a mão de coisas simples para ensinar lições profundas. Embora os inimigos tenham fechado as portas da sinagoga para Jesus, ele faz da praia um cenário para acolher multidões. A sinagoga tornou-se um lugar perigoso para Jesus ensinar, pois os líderes religiosos queriam matá-lo. Então, ele veio para um lugar mais espaçoso da região, a praia, onde fez de um barco o seu púlpito, enquanto a grande multidão se ajuntava para ouvi-lo. Vamos ler então Marcos 4, 3 a 9. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Aqui Jesus, pela primeira vez, faz das parábolas o principal meio de transmitir a verdade. Jesus aproveita o cenário na planície de Genezaré, a região mais produtiva da Galiléia. E era inverno,
e os agricultores semeavam trigo. Jesus no barco falava para a multidão que se aglomerava na praia. Jesus usa um cenário à vista de todos para simbolizar os corações daquele que ouviam, naquele tempo e nos dias de hoje. Naqueles dias, Jesus expôs a verdadeira natureza da sua missão. O fato de que ele veio não para submeter os pagãos ao domínio judaico, mas para subjugar os corações das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. No verso 4, o semeador jogou as sementes na beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Esse caminho era o caminho entre as plantações que era pisoteado, duro, as sementes não penetravam o solo e não germinaram. Aqui os ouvintes representados pelo chão à beira da estrada são os ouvintes superficiais, entre os quais as verdades do Evangelho não têm efeito. A mensagem entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Não percebem a sua própria necessidade de receber o Evangelho. Eles não prestam atenção, eles não entendem. A verdade não tem significado para eles. As aves que aparecem nos campos na hora de arar e plantar representam o mal e Satanás. No verso 5, parte das sementes caíram em terreno pedregoso, onde a terra era muito rasa, e logo brotaram. Ao vir o sol, secaram. Não tinham raízes profundas para se sustentar. A semente do Evangelho que cai no coração dos ouvintes, representados pelo solo pedregoso, encontra solo suficiente para germinar, mas não tem profundidade, e o efeito é superficial. O Evangelho comove as emoções dessas pessoas. Elas reagem rapidamente, mas é como fogo de palha. A pedra é o egoísmo, impede o Evangelho de efetuar uma reforma na vida. O egoísmo leva a uma conduta egoísta na vida. O Evangelho quase não tem influência. Eles seguem suas próprias inclinações, eles não estão dispostos a aceitar o fato de que seus hábitos e caráter devem mudar e ser transformados. Já no verso 7, outra parte caiu entre os espinhos que cresceram juntos, mas os espinhos e as ervas daninhas sufocaram as plantas. Nesse tipo de solo, as sementes cresciam, mas não davam frutos, pois eram sufocados pelos espinhos e pelos arbustos. Da mesma forma, a vida cristã dos ouvintes, representados pelo solo espinhoso, progride, mais do que aqueles que são representados pelo solo pedregoso. Eles parecem ter um bom começo, experimentam o perdão e a conversão, mas eles logo se cansam de fazer o bem e não avançam até a perfeição. Hebreus 6:1. São absorvidos pelos prazeres mundanos, as facilidades que os impedem de perseverar no caminho da santificação. Então desistem, abandonam a igreja, se dedicando aos prazeres deste mundo. Os ouvintes, representados pela terra cheia de espinhos, carecem de transformação moral. Eles não percebem que a vida cristã significa, em grande parte, um processo de crescimento cristão, degrau por degrau, que é o caminho da santificação, refletindo o caráter de Cristo, gerando frutos do que aprenderam. A fé sem obras é morta. Já no verso 8, as sementes que caíram em boa terra deram uma boa colheita. O solo é bom, o coração é bom, simplesmente porque cede ao arado da verdade, porque responde à terna influência do Espírito Santo. O fruto do Espírito manifestado na vida é evidência de uma experiência cristã saudável no coração dos ouvintes, representados pelo terreno próximo à estrada. A verdade não encontrava resposta. Nos ouvintes, representados pela terra pedregosa, a verdade produzia apenas
um impulso passageiro. No caso dos ouvintes representados pelo chão cheio de espinhos, causou uma resposta que começou bem, mas logo murchou na presença dos cuidados mundanos. Nos corações dos ouvintes representados pela boa terra, a resposta, a verdade, é permanente e eficaz. O resultado é uma vida transformada segundo o padrão da vida perfeita de Jesus Cristo. O cristão bem-sucedido não depende das circunstâncias ao seu redor, mas persevera até o fim. Bem, não perca a lição de segunda-feira.